Continuando, vamos voltar aqui, ainda no artigo 12, né? Trouxe para vocês o prazo de 24 horas, que é o prazo da remessa do APFD. Por que isso, galera? Veja que loucura. Se o delegado tivesse que comunicar ao juiz imediatamente a prisão de alguém. Vou ligar para o juiz de madrugada? Ó, excelência, acabei de prender um traficante aqui, ó. Vai mandar uma merda. Hoje, em Minas Gerais, nós temos um sistema de comunicação eletrônica para o juiz. Beleza. Como que funciona? Eu tenho um token, acabou o flagrante, eu vou lá e pum, clico, senha, já comunica imediatamente para o juiz e já ganha número de processo. Mas é um procedimento que existe em Minas Gerais, em BH. Nos outros lugares que não tem isso, 24 horas, porque o juiz será comunicado com a remessa do auto de prisão em flagrante. E tem que ser 24 horas. Beleza? Então tá aí a doutrina sobre o tema. A falta de comunicação deve ser injustificada. Sempre falo isso, galera. É manifestamente ilegal ou injustificada. Exemplo, número reduzido de policiais, a distância entre cidades, podem justificar. Agora, a comunicação da prisão para familiares, o que a doutrina fala? Aí sim tem que ser imediata. Por quê? Porque não há formalidade. Não há formalidade. Como que um juiz fica sabendo da prisão? Com a remessa do auto de prisão em flagrante. Agora, e familiar? Ligar. Todo plantão que eu tiro, camarada é preso. Qual o telefone? Quer comunicar quem? Ó, caralho, meu pai. Telefone é tal. Alô, senhor? Teu filho tal, tá preso aqui na delegacia, endereço tal, pelo crime tal. Beleza? Beleza, acabou. Tá comunicado. Ligação, a gente faz uma certidão, pronto. Então não há formalidade, então tem que ser imediato. Show? Aí, o que a doutrina fala? Não haverá o crime se nenhum familiar foi encontrado ou se o autor dispensar a comunicação. Uma vez um garoto de Ouro Preto foi preso aqui em BH, a PM prendeu, levado para o plantão, eu ratifiquei, eram 200 comprimidos de êxtase, MDMA. Aí eu falei, ei, fiado, vai comunicar a prisão para quem? Ele falou, para ninguém. Meu pai não pode sonhar que eu estou preso aqui. Deixa quieto, eu vou para a cadeia, a hora que eu sair eu volto para casa, não conto nada, e é isso aí. Eu falei, beleza, direito dele. Ele dispensou, na oitiva botei isso, é óbvio que eu não sou maluco, ele assinou, resolvido, ele dispensou essa comunicação. Perfeito. Isso acontece, o cara fica com vergonha. Eu não quero falar para ninguém, não. Mendigo. Pô, já aprendi mendigo bêbado, que não consegue nem falar direito. Você chega pro cara aí, ó, quer comunicar para quem? O cara... Vou comunicar para ninguém. Aí eu coloco lá que o preso encontra-se totalmente embriagado, drogado, não tendo a menor condição de se expressar, tampouco de indicar algum familiar para comunicar sua prisão. Assino 2 testemunhas e acabou. Resolvido. O sujeito ativo desse crime é quem? É a autoridade com atribuição de comunicar a prisão. E o crime se consuma no momento em que ultrapassa as 24 horas, de forma injustificada. Beleza? Deu 24 horas e um segundo está consumado o delito. E não cabe tentativa, né? Não tem como você tentar não comunicar. Ou você comunica ou não. Artigo 13. Constranger o preso ou o detento mediante violência ou grave ameaça ou redução de sua capacidade de resistência a exibir-se ou ter seu corpo exibido ou parte dele exibido à curiosidade pública. O que é isso? Prende o camarada e bota ali na cara do banner da polícia e a imprensa vem, mete a câmera na cara dele. E aí, fulano, praticou o crime? Ele... Não, seu filho. Não, seu filho. Não pode fazer isso. Você não pode expor aquele cidadão de pouca luz, não importa o que ele fez. A gente fica com raiva, vai para casa, toma uma cerveja e dorme, mas não pode violar seus direitos básicos. E a lei pune.
o policial que fizer isso. Não pode. Show? Aqui é para qualquer um, né? Militar também. Não é só o delegado que vai ratificar a prisão. E, geralmente, quando há uma investigação, a Polícia Civil ou Federal prende, bota o cara lá e a imprensa aparece para filmá-lo. Não pode mais. Na verdade, nunca pôde, né? Mas não havia uma norma expressa para isso. Hoje tem. Esse é o inciso primeiro. 2. Submeter-se à situação vexatória ou a constrangimento não autorizado em lei. Teve uma vez, me contaram, que os PMs prenderam um cara, ladrão de galinha, e mandou andar pela rua imitando galinha. Todo mundo rindo na cara dele, ele andando na rua imitando galinha. Não pode. É engraçado, mas não pode. Né? Submeteu aquela pessoa, mediante ameaça, a uma situação vexatória não autorizada em lei. Não tem pena de imitar galinha na rua para os outros rirem. E 3, aqui em negrito, produzir prova contra si mesmo ou contra terceiro. Esse inciso, salvo engano, foi vetado, mas derrubaram o veto. Muito pela questão da identificação criminal. Né? A coleta de DNA. Então, para evitar problema, foi vetado, mas o Congresso derrubou o veto. Fazer o quê? Beleza, show, fácil, tranquilo. Artigo 15. Constranger a depor, sob ameaça de prisão, pessoa que, em razão de função, ministério, ofício ou profissão, deva guardar segredo ou resguardar sigilo. Um padre, advogado que é chamado a falar sobre alguma questão sigilosa entre ele e o seu cliente, ele não pode falar e não é obrigado a falar também. Beleza? Se obrigá-lo, se constrangê-lo, pratica o crime. E agora, o que é interessante aqui? Ó? Incorre na mesma pena a pessoa que, incorre na mesma pena quem prossegue com o interrogatório de pessoa que tenha decidido exercer o direito ao silêncio. Então, você está lá, o camarada fala, quero ficar em silêncio, você diz, beleza, que deseja permanecer em silêncio, imprime, assina, volta para a cela, sem problema. O que não pode é você prosseguir. Antigamente, o que se fazia? Perguntas. Vai ficar em silêncio? Beleza. Então, ó, foi você que praticou o homicídio contra fulano? Que deseja ficar em silêncio. Foi você que enterrou o corpo no lugar tal? Que deseja ficar em silêncio. Foi você que comprou a arma do fulano para poder praticar? Que deseja ficar em silêncio. Ou seja, a autoridade policial formalizava as perguntas, mas para cada resposta copiava. Deseja ficar em silêncio. Doutrina atual vai falar que isso não pode mais. Eu vou trazendo a observação. Vamos ver o inciso 2º. Prosseguir o interrogatório de pessoa que tenha optado por ser assistido por advogado, sem a presença do patrono. Então, o que ocorre? Eu estou no plantão, o camarada chega e fala, eu quero um advogado. Eu falo, pode ligar. Ele liga, o advogado não chega. Ele fala, eu quero um defensor público. Eu falo, de madrugada a gente não vai achar defensor nenhum. Ah, então eu não quero prestar depoimento sem ele. E aí? Beleza. Eu vou botar lá no depoimento que o conduzido não prestou depoimento porque estava sem a presença de seu advogado. Se eu, mesmo sem esse depoimento, eu já tenho um lastro probatório mínimo para ratificar a prisão em flagrante, beleza. Vai para a tranca e depois você intima o cidadão. Na verdade, você requisita do presídio com o advogado. Quem é teu advogado? Então você vai chamar o teu advogado que a sua oitiva vai ser tal dia na delegacia. Se não for, aí você tenta. Se expirar o prazo, manda para a justiça e o problema é todo dele. Beleza? Tudo isso que eu falo, galera, se aplica ao processo militar também. No flagrante, o APFD militar. Né? Um militar é preso em flagrante por crime militar, o oficial que vai colher seu depoimento, ele fala, não, eu quero um advogado aqui. Ah, não tem advogado. Mesma regra. Eu falo isso porque é a experiência que eu tenho como delegado de polícia. Mas, levando para a prática militar, eu não vou falar de crime, não vou falar de penal militar, nem processo penal militar, porque eu não sei. Então,
tudo isso, mas essa lei se aplica ao militar. Então, essa lei se aplica para o policial militar. Cuidado. Veja bem o que eu falei. Para brasileiro, Greco e Sanches, se o interrogado disser que deseja permanecer em silêncio, o interrogatório deve ser interrompido, não podendo o delegado ou o juiz formalizar as perguntas. O antigo artigo 191 do CPP permitia que as perguntas fossem formalizadas, mas este foi revogado. Deixa eu ver aqui se eu acho CPP. Não é um. Não tem aqui. É 191. O 191 antigo não está aqui, então eu não consigo ver. Mudou há muito tempo atrás. Mas tá bom, não tem problema não. Bora lá. Para brasileiro, esse direito só se aplica ao mérito. Ou seja, ele pode ficar em silêncio com relação aos fatos e não qualificação. Eu chego para o cara e falo, qual é o teu nome? Ele fala, quero ficar em silêncio. Eu falei, beleza, mas teu nome tem que falar. Qual é o teu nome? Ah, não vou falar. Tem que falar. Você tem que se identificar para a autoridade que requisita documentos na rua e na hora do interrogatório também. Você tem que falar. Se der nome errado, crime de falsa identidade, do artigo 307 do Código Penal. Tá? Você não pode alegar direito à ampla defesa, o direito de autodefesa, para poder dar nome errado para a polícia. Nada disso. Então, com relação à qualificação, você é obrigado a falar. Quanto ao mérito, quanto aos fatos, aí você pode ficar em silêncio. Artigo 16. Deixar de identificar-se ou identificar-se falsamente ao preso por ocasião de sua captura ou quando deva fazê-lo durante sua detenção ou prisão. Então, quando você prende alguém, você tem que se identificar. Beleza? Incorre na mesma pena quem, como responsável do interrogatório, em sede de procedimento investigatório, deixa de identificar-se ao preso ou atribui-se a si falsa identidade, cargo ou função. Agora, se tiver documento falso, o policial apresenta documento falso, temos o crime de uso de documento falso, e não o do 16. Artigo 22. Esse aqui é importantíssimo também. A polícia militar, quando vai prender alguém, tem o costume de entrar na casa do cidadão sem mandado de busca, tomar muito cuidado com isso aí. Qual que é o crime? Invadir ou adentrar clandestina ou astuciosamente ou à revelia da vontade do ocupante imóvel alheio ou suas dependências, ou nele permanecer nas mesmas condições sem determinação judicial ou fora das condições estabelecidas em lei. Então, quando você invade ou adentra ou nele permanece. Você já está dentro da casa, o cara fala, vai embora, você fala, não. Você permanece. Beleza? É um crime de invasão de domicílio, porém praticado por um agente público na autoridade do cargo. A pena é maior, 1 a 4 anos. Parágrafo 1º. Incorre na mesma pena, na forma prevista no caput desse artigo, quem coage alguém mediante violência ou grave ameaça a franquear-lhe o acesso a imóvel ou suas dependências. Então, você vai coagir a pessoa a permitir. O segundo foi vetado e aqui esse gera polêmica. Cumpre mandado de busca e apreensão domiciliar após as 21 ou antes das 5. Após as 21 ou antes das 5. Agora, se for para prestar socorro ou a pessoa está em flagrante delito ou houver desastre, não tem problema. Vamos nos atentar ao inciso 3º. Por quê? Só um detalhe.
Diferente do artigo 150, a lei trouxe a palavra imóvel ao invés de casa. Imóvel, para o 79 do Código Civil, é mais amplo. Beleza? E deve haver uma restrição ao público em geral, o que não ocorre, por exemplo, em restaurante, bares, hotel. E quando for habitação coletiva, né? Uma casa que moram 10 pessoas, aplica-se o princípio melior est conditio prohibentes. Prevalece a decisão daquele que proibiu o ingresso. Se 9 pessoas permitem o ingresso da polícia militar e um fala, não, não vai entrar não, é a decisão dele que prevalece. Beleza? Agora, galera, o que é dia? O que é dia? Temos o critério cronológico, que a Constituição fala, né, no artigo 5º, inciso 11, que pode entrar durante o dia para cumprir mandado de busca. Dia para o critério cronológico é das 6 às 18. Critério astrofísico ou físico-astronômico entre aurora e crepúsculo. Muito bonito, mas não há qualquer segurança jurídica. Então, dia é o quê? Para mim, na prática, sempre foi de 6 às 18. Cumprir mandado de busca, 6 horas da manhã. Deu 6, pé na porta. Ah, tá escuro ainda, dane-se. Há quem entenda que é quando amanhece. Se for 5 da manhã, 7 da manhã é quando amanhece, até o momento em que escurecer. Mas isso gera uma insegurança jurídica, na minha humilde opinião. Aí, galera, como interpretar esse artigo quanto ao conceito de dia? Que artigo? Esse aqui, ó. Vai falar o quê? O mandado de busca só pode ser cumprido entre 5 e 21. Mas dia não é de 6 às 18? Aí nós temos 3 correntes. Primeira delas, de André Boiani Azevedo. O ingresso na residência tem que ser das 6 às 18 para que a prova seja legal. Agora, só há crime se for antes das 5 e depois das 21. Se entra entre 5 e 6 e entre as 18 e 21, não há crime, mas a prova será ilícita. Beleza? É crime antes das 5 e depois das 21. Entre 5 e 21, não há crime, mas para o critério cronológico é de 6 às 18 que a prova é lícita. Então, de 5 às 6, a prova é ilícita, mas não tem crime. De 18 às 21, não há crime, mas a prova é ilícita. E a segunda corrente entende a mesma coisa, mas com o critério astrofísico. Mesma coisa. A ingresso antes das 5 e depois das 21 é crime, mas se for entre 5 e 21, a prova será lícita desde que seja entre a aurora e o crepúsculo. Show? Aí vem Renato Brasileiro. Ó, tá Renatão aqui. Renato Brasileiro, depois eu tiro esse O aí. Renato Brasileiro vai falar o quê? Galera, esquece critério cronológico, astrofísico. A partir de agora é de 5 às 21 e acabou. E esse mesmo entendimento foi exarado pelo Conselho Nacional de Procuradores Gerais dos MPs estaduais e da União. Então agora, a partir de agora, já pode entrar às 5 sem problema algum. Beleza? Show. Só voltar? Beleza. Artigo 23. Inovar artificiosamente no curso de diligência, de investigação ou de processo o estado de lugar, de coisa ou de pessoa a fim de eximir-se de responsabilidade ou responsabilizar alguém ou agravar-lhe a responsabilidade. Exemplo. Tem uma arma do lado de fora da casa de um cidadão. O que o policial faz? Ó, joga dentro, imagina só,
e prende por posse ilegal de arma de fogo. Beleza? Cuidado com isso. Agora, o finalzinho aqui fala agravar-lhe a responsabilidade. Olha que interessante. O camarada foi preso por porte ilegal de arma de fogo. Chegou na delegacia e falou, beleza, a arma é minha. Aí eu falei, foi você que raspou a arma? Aí ele, quê? Falei, ó, não, a arma tá raspada não. Eu falei, tá, mostrei pra ele. Aí ele olhou e falou, PM, filho da puta. Ele disse que foi o PM que raspou a numeração. Eu falei com o PM, conversei, ele falou, não, já tava já. Criminoso, galera, conhece o direito, tá? Conhece o direito, ele sabe o que é mais grave, o que é menos grave, então, 3 PMs falando uma coisa, um criminoso falando outra, eu acredito no PM. Para mim, o policial tá falando a verdade, a não ser que a gente enxergue alguma mentira, alguma contradição, que não foi o caso ali. Mas digamos que seja verdade, digamos que o policial militar tenha raspado, já tinha crime, mas o ato de raspar agrava a responsabilidade do cidadão. Entrando aqui nesse último, ó, agravar-lhe a responsabilidade. Interessante, né? Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem pratica a conduta com o intuito de eximir-se de responsabilidade civil e administrativa por excesso praticado no curso de diligência. Quando eu falo administrativo, eu penso em uma sindicância administrativa, né? Ou 2, omitir dados ou informações ou divulgar dados e informações incompletos para desviar o curso de investigação, diligência ou processo. Tem que memorizar esses artiguinhos aí, bem a cara de polícia isso aí. Beleza? Tem alguns crimes que você vê, isso aqui é crime de polícia. Tem que decorar? Claro, é o que vai cair na prova, né? Na prova de delegado federal, a última de delegado federal caiu lá, uma questãozinha. Salvo engano, artigo 31, quando já adianta a culpa em entrevista. Bem característico de uma conduta praticada por um delegado de polícia. Aí caiu na prova de delegado federal. Então a prova pode questionar condutas muito que são particulares de policiais militares. E vocês têm que saber. É bom saber tudo. A questão pode trazer uma questãozinha lá boba que não tem nada a ver com a PM, mas tem que saber os principais. Bora lá. Não confundam com a fraude processual, tá? Aqui é inovar artificiosamente na pendência de processo civil, administrativo, lugar de coisas. Qualquer pessoa pode praticar esse crime, é um crime comum. Esse é um crime próprio. É um crime praticado por funcionário público no exercício da função. É um crime próprio. Aqui é um crime comum, qualquer um pode praticar. 25. Proceder à obtenção de prova em procedimento de investigação ou fiscalização por meio manifestamente ilícito. Olha que interessante. Manifestamente ilícito. Sabemos, quando estudamos processo penal, que temos a prova ilícita, quando há uma burla à lei material, e a prova ilegítima, quando há uma burla a uma lei processual. Aí, dá uma olhadinha aqui. Brasileiro, Greco e Sanches vão falar o quê? Só se aplica a prova ilícita, não se aplicando a prova ilegítima, porque a lei não fala. Se quisesse aplicar as duas, falaria em prova ilegal, o que não foi feito. Beleza? O que não foi feito. O acesso não autorizado do WhatsApp se enquadra nesse crime, sim ou não? O STJ não já disse que é prova ilícita você abrir o WhatsApp do cara sem o seu consentimento, sem prova, sem ordem judicial prévia? Policiais militares costumam fazer isso. Já avisei a galera. Quem eu sou mais chegado, tá? Não ficar fazendo, né? Os policiais que eu sou amigo, eu falo, galera, não faz isso. O camarada chega lá no Ministério Público e fala, ó, ele olhou meu WhatsApp, ele me obrigou a dar a senha. Tá entendendo? Aí tem uma câmera lá longe que pega lá o militar fuçando o celular do cara. Não vale a pena. Não vale a pena. Tá arriscando o cargo por conta disso. Então, se o STJ já falou que a prova é ilícita,
Se enquadra, né? A prova ilícita pode ser usada em favor do investigado. Essa é uma regra processual que já sabemos. Beleza? E as provas ilícitas por derivação também se enquadram nesse tipo, chamado frutos da árvore envenenada, ou a expressão em inglês fruits of the poison tree. Pega em inglês. É uma doutrina norte-americana que a gente encampou aqui no direito processual penal brasileiro. (27) Requisitar a instauração ou instaurar procedimento investigatório de infração penal administrativa em desfavor de alguém, veja, tem que ter alguém, à falta de qualquer indício da prática de crime, ilícito funcional ou infração administrativa. O que é isso? Eu chego e imagino assim, rapaz, aquele camarada ali, eu acho que ele está lavando dinheiro. Eu não tenho prova de nada. Eu vou lá e instauro um inquérito contra ele, sem qualquer indício. Eu instauro contra ele. Tem que ter uma pessoa contra quem você instaura. Porque senão, galera, aconteceu um roubo no centro de BH. E aí? BH, cidade movimentada, centrão cheio de roubo, mendigo pra caceta, houve um roubo lá. Não sei quem é. Não vou instaurar inquérito? Claro que eu vou instaurar inquérito. Eu tenho que instaurar inquérito. Princípio da obrigatoriedade. Mas eu não sei quem praticou o crime. Não importa. Eu vou instaurar. O que eu não posso é instaurar contra alguém, volta aqui, a falta de qualquer indício da prática do crime. Beleza? Não há crime quando se trata de sindicância, né, administrativa, ou, veja bem esse termo, investigação preliminar sumária. O que é isso? É a chamada VPI. Deixa eu já pular para a segunda observação. Errei na ordem aqui. Verificação de procedência de informações. Está no artigo 5º, parágrafo 3º do Código de Processo Penal. Quando você recebe uma informação que você não tem certeza, você não vai instaurar um inquérito. Você instaura VPI. Beleza? Voltando para a primeira observação aqui, este crime ocorre quando há a absoluta falta de indícios, pois, diante de um mínimo de indícios e materialidade, a autoridade deve agir. Tá? Então aqui eu tenho a VPI, é possível instaurar a VPI, sem problema. Show de bola? Maravilha! 28. Divulgar gravação ou trecho de gravação sem relação com a prova que se pretenda produzir, expondo a intimidade ou a vida privada ou ferindo a honra, a imagem do investigado. O que é isso? Você está fazendo uma interceptação telefônica de corrupção. Um prefeito está praticando corrupção. De repente, você pega uma ligação dele para amante e você vai e divulga essa ligação para amante. É esse crime aqui. Um trecho de gravação sem qualquer relação com a prova. Beleza? Para brasileiro, abrange a comunicação telefônica e ambiental também. Beleza? E a gravação não pode ter relação com a prova. Divulgação de uma relação extraconjugal, o exemplo que eu dei, de uma investigação de corrupção. Agora, se tiver relação e mesmo assim divulga, qual o crime que é? Artigo 10 da Lei de Interceptação Telefônica. Constitui crime realizar a interceptação, promover a escuta ambiental ou quebrar o segredo da justiça. Porque a interceptação tem segredo. Se você divulga, está quebrando o segredo de justiça. Olha quem modificou essa lei, o artigo 10. A lei de crimes de abuso de autoridade. Beleza? E o pacote anticrime trouxe o artigo 10A. 30. Dar início ou proceder à persecução penal. Persecução envolve investigação e ação penal. Sem justa causa contra alguém que sabe ser inocente. Você tem certeza que a pessoa é inocente. Beleza?
Persecução penal é um conjunto de atividades do Estado que o Estado desenvolve para punir criminalmente alguém. Engloba o inquérito e o processo judicial. Então, um promotor oferecer denúncia também se enquadra aqui. Beleza? Estender injustificadamente uma investigação, procrastinando-a em prejuízo do investigado. Tem a ver com o princípio da duração razoável do processo. Beleza? Então você não pode, sem qualquer fundamento algum, procrastinar a investigação contra alguém. Para fechar, exigir informação ou cumprimento de obrigação, inclusive o dever de fazer ou não fazer, sem expresso amparo legal. Artigo 5º, inciso 2º, diz que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo a não ser em virtude de lei. E o parágrafo único é a famosa carteirada. Incorre na mesma pena quem se utiliza de cargo ou função ou invoca a condição de agente público para eximir de obrigação ou para obter vantagem ou privilégio indevido. É a carteirada. Chega na boate, polícia! Não dá. É a carteirada. Beleza? Show de bola? Ficamos aqui por aqui. Lei de abuso de autoridade, os aspectos mais importantes. Leiam toda a lei. Toda ela. Show? Tamo junto. Valeu!